Boa noite e bem-vindo a esta edição do Jornal. Seguimos com as notícias. Assinala-se hoje mais um aniversário da morte trágica de Samora Moisés Machel, primeiro presidente de Moçambique independente vítima de acidente de aviação. O acidente ocorreu na noite de 19 de outubro de 1986, por volta das 21 horas, quando o avião presidencial caiu nas montanhas de Mbuzini, na vizinha África do Sul, junto à fronteira com Moçambique. Samora Machel regressava de uma cimeira regional em Lusaka, em Zâmbia, onde havia participado no encontro de líderes da África Austral. A bordo do Tupolev Tu-134A seguiam 44 pessoas. Aliás, seguiam 44 pessoas, das quais 34 perderam a vida, incluindo o chefe de Estado moçambicano. Até hoje, as circunstâncias do acidente permanecem envoltas em mistério, apesar de várias investigações e teorias apresentadas ao longo dos anos. Samora Machel foi o líder da luta armada de libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência nacional em Moçambique, no caso em 1975. Recordado como um presidente carismático, popular e próximo das populações, Samora defendia ideias de justiça social, igualdade e unidade nacional. São 37 anos sem Samora Machel. Arranca esta segunda-feira, em Genebra, na Suíça, o Congresso Extraordinário da Organização Mundial da Meteorologia, que vai avaliar os progressos alcançados pelos países na instalação de sistemas de aviso prévio. Lançada em 2023 pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a iniciativa global visa garantir que todas as pessoas no planeta estejam protegidas por sistema de alerta precoce até 2027. A propósito, o presidente da República, Daniel Chapo, já se encontra na Suíça para participar do evento de alto nível. Depois do congresso realizado há cerca de 2 anos, a Organização Mundial de Meteorologia volta a reunir-se em sessão extraordinária a partir desta segunda-feira em Genebra. O encontro de alto nível vai avaliar as metas fixadas em 2023, com destaque para a instalação de sistemas de aviso prévio nos países mais vulneráveis, a fim de proteger pessoas e infraestruturas. A iniciativa das Nações Unidas prevê um investimento global de 3,1 mil milhões de dólares entre 2023 e 2027. Moçambique, fortemente engajado na iniciativa, participa no Congresso, que terá como foco as formas de financiamento, segundo conta, a partir de Genebra, o Ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga. Então vai-se discutir neste encontro a forma como se deve financiar esta iniciativa que foi lançada pelo secretário-geral para que os países possam se preparar melhor para efeitos de instalar sistemas de meteorologia que permitam, digamos, avisar os cidadãos e prepará-los para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Pela sua localização geográfica, Moçambique é frequentemente atingido por impactos severos das mudanças climáticas, resultando em perdas de vidas humanas e danos em infraestruturas, o que atrasa o desenvolvimento nacional. Só em 2024, o país foi fustigado por 4 ciclones, situação que reforça a necessidade de cooperação internacional para o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce, sublinha Américo Muchanga. O nosso país é parte, digamos, de uma rede dos outros países que têm informações e que colaboram com o nosso país neste processo, digamos, de obtenção da informação. Como sabemos, a maior parte dos sistemas que acabam chegando a Moçambique não iniciam sequer no canal de Moçambique, iniciam, digamos, no Oceano Índico, para além de Madagascar, e vão progressivamente, entram no canal de Moçambique e acabam, digamos, terminando no nosso país. Então, esses países colaboram conosco na troca de informação para preparar o país para essa resiliência climática. No âmbito da iniciativa das Nações Unidas para garantir a proteção universal por sistemas de aviso prévio, o ministro fala sobre os passos necessários para que Moçambique esteja melhor preparado. Queremos ter pelo menos uma estação meteorológica em cada um dos distritos. Esta é a iniciativa, digamos, que temos vindo a implementar. Mas mais do que isso, ao nível do nosso país, para podermos ter
sistemas de aviso prévio e adequados, precisamos de ter radares meteorológicos na zona sul, na zona centro, na zona norte, e na zona norte e na zona centro precisamos ter também, não só ao nível da cidade da Beira, mas ter um sistema de aviso prévio em Tete, e na zona norte, para além, digamos, do sistema que estive a referir em Nacala, precisamos ter um sistema de aviso prévio também na província de Niassa. Desta maneira teríamos uma cobertura quase que 100%, digamos, de todo o nosso território. Então é um investimento grande que é necessário, tendo em conta que o nosso país é um país vasto. Entretanto, o presidente da República, Daniel Chapo, já se encontra em Genebra para representar Moçambique ao mais alto nível no Congresso da Organização Mundial da Meteorologia, que arranca. O ministro da Economia, Basílio Mohat, defende a implementação de medidas concretas para travar a corrupção, que em 2024 causou prejuízos de mais de 400 milhões de meticais ao Estado moçambicano. Entretanto, Mohat está convicto de que, com o processo em curso, designadamente a digitalização dos serviços públicos e a revisão do pacote legislativo e econômico, o país ficará mais alinhado com as melhores práticas internacionais ao serviço do cidadão. Moçambique perdeu em 2024 cerca de 413 milhões de meticais devido à corrupção. O montante, embora elevado, representa uma redução face aos 716 milhões registrados em 2023, segundo dados da Procuradoria-Geral da República. O Centro de Integridade Pública alerta que estas perdas têm um impacto negativo profundo no orçamento do Estado, prejudicando a economia, o ambiente de negócios e o bem-estar socioeconómico da população. Pronunciando-se a propósito dos efeitos negativos da corrupção, o ministro da Economia, Basílio Mohat, defendeu a aceleração da digitalização dos sistemas públicos como forma de reduzir o contacto direto entre cidadãos e funcionários públicos nos processos administrativos. Qualquer ato de corrupção, qualquer iniciativa que coloque em causa o nosso desenvolvimento econômico tem efeito negativo sobre a economia. Mas nós estamos mais concentrados nas reformas que vão permitir melhor transparência das instituições, dos mercados, da economia. Portanto, para nós o mais importante é que haja transparência e estamos a capitalizar muito a ideia de digitalização, mas para também reduzir muito o contacto entre as pessoas no desenvolvimento da nossa economia e pôr a economia ao serviço do cidadão. O governante considera igualmente essencial a revisão do pacote legislativo econômico, de modo a alinhar o país com as boas práticas internacionais. Ao nosso nível, estamos a fazer tudo para reformar, atualizar a legislação sobre a economia, sobre a atividade comercial, sobre a indústria. E tudo isso tem esta forte componente de governação corporativa, combate à corrupção, boas práticas internacionais. Portanto, o nosso objetivo é sempre ajustar a nossa economia, o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento econômico do nosso país, às boas práticas e alguma transparência também para permitir que os fluxos e a economia flua normalmente. Em 2024, o Ministério Público registrou 162 casos de corrupção, com destaque para peculato, fraude na contratação pública e violações de deveres funcionais. Os setores mais afetados são educação, saúde, identificação civil, migração, polícia e justiça. O antigo vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, considera frágil a forma como o Estado seleciona os seus funcionários e agentes. O ex-governante aponta a baixa qualidade do sistema de educação como uma das causas dos problemas estruturais que afetam o funcionamento do Estado. Patrício José acrescenta que a corrupção nas instituições de ensino compromete a formação de quadros e a integridade dos serviços públicos. A corrupção no país continua aparentemente sem freios, mantendo-se como um dos principais desafios e temas de debate nacional. Nos últimos dias, esta matéria tem merecido destaque em diversos pronunciamentos públicos,
ao mais alto nível, incluindo o do Presidente da República, Daniel Chapo. Na semana passada, durante a Conferência Nacional sobre o Combate à Corrupção, que reuniu representantes do governo, da sociedade civil e da academia, a Procuradoria-Geral da República apresentou estratégias consideradas mais eficazes para a prevenção e o combate a este fenómeno que mina a confiança nas instituições. À margem do encontro, o antigo vice-ministro da Defesa Nacional e ex-reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais, Patrício José, responsabilizou a corrupção pela fragilização do Estado. Agora, há um dado que é comum, é a fragilização do Estado. Nós temos o problema desde a forma como selecionamos os funcionários do Estado. Também depende da forma como nós formamos funcionários do Estado e como é que eles progridem até aos mais variados níveis. Mais ainda, Patrício José apontou o fracasso do Sistema Nacional de Educação como uma das raízes dos problemas estruturais que afetam o funcionamento do Estado. Isto significa que se a educação fracassou, como está acontecendo neste momento, sob o ponto de vista da ética, de formação, de conteúdos, as consequências serão em cadeias, incluindo o funcionamento do Estado. Porque a educação até produz políticos que devem liderar os processos de governação para o bem-estar do povo moçambicano. E acho que tem vindo a acompanhar a suposta venda de vagas na admissão até das instituições, incluindo até na formação, na educação, nas diferentes instituições. A corrupção na aprovação dos formandos, a corrupção até no enquadramento profissional. Então são consequências todas, mas que precisamos de reencontrar o Estado para que com a sua eficácia e eficiência faça-nos ultrapassar este mal. Por seu turno, o Presidente da República, Daniel Chapo, recordou aos participantes do evento que ao longo dos primeiros meses de governação, o seu executivo deu sinais claros de que olhamos a seguir para a janela dedicada ao diálogo nacional inclusivo. O porta-voz do governo não vê problema no fato de o Anamola estar a realizar uma auscultação pública particular no âmbito do diálogo nacional inclusivo. Contudo, Inocêncio Mpisa recomenda ao partido afiliar-se às plataformas de discussão existentes. Deve estar a fazer o seu trabalho. Como sabe, o Presidente da República foi o primeiro, se não o mentor, portanto, da ideia da participação inclusiva. E o que foi feito a referência é que todos deverão ser achados e tidos neste diálogo. Agora, se é relevante ou não, é relevante naturalmente a sua participação no processo de diálogo, até porque o movimento é um movimento que vale a pena considerar. Sendo o caso, eu acho que o mais importante agora é fiar-se e integrar-se nos diferentes grupos de abordagem. Agora, qualquer aspecto diferenciado sobre esta abordagem deve ser feito à margem, ou seja, no quadro do processo da criação destes fóruns. Aliás, há de se lembrar que quem criou os fóruns foram criados para dar resposta a um primado normativo que foi aprovado pela Assembleia da República. Então, é verdade que há muitos comentários que dão conta de que não é só a Assembleia, ainda que não seja. Temos que respeitar, porque tem uma decisão também legal, a intervenção dos vários partidos, dos vários integrantes e as várias etapas. O resto é materialização. Agora, em relação ao partido que referiu, ou todos os outros que não estejam no processo, acho que o mais importante é efetivamente dispor-se. São moçambicanos, têm interesse na pacificação, têm interesse no desenvolvimento do país, então vamos participar. Há alguns que participam sem nenhum partido. E o mais importante é estar lá. Com ou sem partido, estar lá.
Aliás, devo dizer que mesmo aqueles que têm partido e não tenham sido alinhados pelos seus partidos para participar do movimento, podem ir lá como convidados. É isto. O reitor da Universidade Pedagógica de Maputo diz que o diálogo nacional inclusivo só trará resultados se todos se sentirem incluídos. Jorge Ferrão diz ainda que o país já gastou muitos recursos fazendo acordos e é chegada a hora de encontrar outras formas para resolver os problemas do país. Entre consensos e discórdias, o processo de diálogo nacional inclusivo continua em curso nas 11 províncias do país. Contudo, as opiniões sobre como decorre o processo não param de chegar. Segundo o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão, o diálogo deve ser realmente inclusivo. Se é um diálogo nacional inclusivo, é para todos. Se não for para todos, então não é inclusivo. É a única coisa que posso dizer. E, igualmente, que nós já despendemos muito recurso fazendo acordos de paz, vários. Temos um sistema multipartidário há mais de 30 anos e se não estamos a conseguir dialogar, teremos que encontrar outras formas de fazer um restart. A não se respeitar o princípio da inclusão, de acordo com Ferrão, o processo não vai resultar em nada. Porque só é possível ter esses resultados se todos estiverem. A pergunta é, o que acha que vai resultar um diálogo onde todos não estão? Não vai resultar. A comissão técnica encontra-se nas 11 províncias para, em 23 dias, liderar o processo de auscultação às diversas facetas da sociedade. Seguimos agora para uma curta pausa. Mas não sai daí, voltamos daqui a pouco. Até já. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura. Leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania.
Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. É engraçado você ficar procurador. Alguns ficaram 10 anos como procuradores. Não há história grande de como é que combateram a corrupção. Alguns foram à Assembleia dizer que tinham dificuldades de combater a corrupção porque os corruptos estavam mas eram intocáveis, eram sofisticados e eles, como procuradores, não dispunham de meios. Achei muito interessante algumas falas que abordaram dois aspectos fundamentais. Primeiro, a seletividade do combate à corrupção, em que quando determinadas pessoas estão envolvidas nos casos de corrupção, quando são pessoas com algum poder, poder político, poder econômico, essas pessoas são cirurgicamente deixadas de parte e os seus casos arquivados. As viagens dos nossos chefes de Estado, em que cada viagem leva centenas de pessoas, são imprescindíveis para a vida pública do país ou podem ser evitadas? Só viajar para aquelas imprescindíveis que estiverem no calendário internacional. Há viagens que os nossos chefes de Estado fazem que prejudicam o país. Agora, quando é que um chefe de Estado que deve beneficiar sempre o país prejudica o país com uma viagem totalmente desnecessária? Uma viagem que leva uma legião de pessoas inúteis na própria viagem. Bem-vindo de volta. Retomamos as notícias. O comentador da MBC-TV, Salmão Moiana, afirma que a eficiência na coleta e canalização das receitas do Estado pode ser melhorada em benefício das finanças públicas. Falando no seu habitual programa, A Semana, com Salmão Moiana sobre o endividamento público, o comentador destacou que há gastos que podem ser cortados, defendendo uma gestão mais criteriosa das despesas governamentais. Quer dizer, você viaja com pessoas que você até fica espantado se esta pessoa também está na nossa delegação. E vais ouvir dizer que sim. E tentas olhar para a pessoa para ver qual é a utilidade dela ao longo da delegação. A única coisa que você vê a pessoa fazer é entrar de loja em loja, sair com pastas, a sair com coisas grandes de um lado para o outro. Naqueles anos, o ano 90, 90 e tal, até voltavam com televisores, porque aqui em Moçambique ainda não havia muitos televisores a cores. Até compravam aparelhos de música lá fora. Pessoas que viajavam só para irem fazer compras, mas compras com ajudas de custo, dados pelo erário público. Então, enquanto continuarmos assim, não estamos a fazer nada. Quando, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, há chefes de Estado de países ricos que se hospedam nas suas embaixadas em Nova York. Mas os chefes de Estado dos países pobres, como Moçambique, procuram o mais luxuoso hotel de Nova York e metem lá toda a sua delegação. E saem de lá gastando balúrdios incríveis para o seu país. Então, enquanto a mentalidade for essa de que nós vamos ao poder para comer
não vamos endireitar este país. Em terceiro lugar, a dívida deixada pelo governo anterior de 16 mil milhões de dólares, 16 mil milhões, 16,3 mil milhões de dólares, isto é, 16 bilhões de dólares. Qual é a diferença entre essa dívida de 16 bilhões de dólares com aquela deixada por Armando Guebuza de 2 bilhões de dólares? Aquela que levou pessoas para BO de 2 bilhões. Esta é 16,3 bilhões de dólares. As duas são dívidas. As duas são dívidas. As duas violam os parâmetros orçamentais, violam a lei orçamental moçambicana, violam as recomendações do Banco Mundial e do FMI. As duas. Então, excertos do programa Semana com Salomão Moiane, que o caro telespectador pode acompanhar logo a seguir a este jornal. O sociólogo Elísio Macamo defende que não se deve comparar países com base nos resultados, mas sim nos processos que levam à obtenção desses resultados. Macamo fez estas reflexões no seu espaço habitual, Opinião de Elísio Macamo, na MBC-TV, ao comentar as reações públicas à qualificação de Cabo Verde para o Mundial de Futebol e a transição política do Malawi, cujos resultados foram divulgados em tempo recorde. Cabo Verde garantiu a sua primeira presença na fase final de um Mundial, assegurando o primeiro lugar do Grupo D das eliminatórias africanas para o Campeonato do Mundo de Futebol 2026. Nas eleições gerais realizadas a 16 de setembro de 2025, no Malawi, Peter Mutharika venceu, derrotando o então presidente Lázaro Chakwera. Em comentário às reações públicas à qualificação de Cabo Verde para o Mundial e à transição política pacífica e ordeira no Malawi, o sociólogo Elísio Macamo alerta para o seguinte: julgar países apenas pelos resultados é cometer o mesmo erro. É confundir mérito com privilégio e história com vontade. E outra tendência é a de criticar um país a partir de fora, como se Moçambique fosse uma entidade separada das pessoas que o compõem. É verdade que há responsabilidades específicas, responsabilidades políticas, econômicas e institucionais, mas há também responsabilidades sociais e morais que nós partilhamos. Criticar é um ato cívico, mas a crítica só se torna transformadora quando inclui um nós. Enquanto a distância entre o país real e o país imaginado for apenas um discurso e não uma tarefa coletiva, a crítica será mais um espelho do desalento do que um motor de mudança. Segundo o analista, a comparação das realidades entre Moçambique e aqueles dois países revela o acumular de frustrações de comunidades que, durante anos, se sentiram marginalizados e sem voz no processo de decisão que afetam as suas vidas. Foi isso que se revelou de forma dolorosa na violência pós-eleitoral. A destruição de escolas, pontes e edifícios públicos não foi só um episódio de desespero, foi um reflexo de uma história mais profunda. E o que me inquieta não é a destruição em si, mas o modo como ela se inscreve numa lógica recorrente, a de transformar a indignação em algo punitivo contra o próprio país. Muitos dos que justificaram a violência como necessária e justa são as mesmas que amanhã lamentarão a pobreza e o atraso que ela ajuda a perpetuar. E o círculo fecha-se quando a revolta apaga a lembrança da própria ação. Para Macamo, só com um compromisso real com a justiça, a participação dos cidadãos e o fortalecimento institucional, será possível transformar a frustração coletiva em progresso duradouro. E a explicação é conhecida, não é? O poder não permite mudança pacífica. É um argumento real e legítimo, mas é também um sinal de que a história ainda nos governa. Uma história em que a força substitui a política, e a destruição substitui o diálogo, e o ressentimento substitui a responsabilidade. Então, enquanto a violência continuar a parecer mais legítima do que a construção paciente das instituições, o país continuará a correr atrás do próprio prejuízo. Elísio Macamo sublinha ainda que é fundamental fortalecer as instituições, consolidar mecanismos de responsabilização
e garantir que as lições do passado orientem as decisões do presente para que o futuro seja diferente. Chegamos assim ao fim desta edição do Jornal da Noite e é momento de dizer adeus. Mas regressamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas em todo o país, para mais uma edição do Jornal da Noite. Até lá, fique bem.